Oi a todos, espero que tenha sido um bom começo de semana para você, para sua família, nessa quarentena que nós estamos vivendo aí, mas eu sei que muitos estão exercendo as suas atividades, quer em casa, quer no trabalho, mas uma coisa nós nunca podemos deixar de lado, é a nossa fé, é o nosso envolvimento com o reino de Deus, o compromisso com o Senhor, com a sua obra, porque a obra da igreja não para. Embora muitas coisas possam parar, a igreja jamais para em suas atividades. A igreja está em atividade na Terra há 2000 anos, aproximadamente. Já passou por muitas situações de tribulações, de perseguições, de prisões, até um tempo de ostracismo, um tempo em que a igreja esteve quase tendo que viver clandestinamente, como acontece em alguns países de cunho comunista ou islâmico, a igreja sofredora, a igreja perseguida. Mas essa é a igreja que realmente o Senhor também tem usado e é uma igreja que tem crescido em algumas partes do mundo que assim são. Na parte ocidental no mundo, como a Europa e as Américas e a Oceania, países onde há mais liberdade para a propagação do Evangelho, a igreja muitas vezes se acomodou a uma situação tranquila e a igreja se recolheu em templos, em obras feitas por mãos humanas, e muitos ministérios cresceram, tendo como centro o homem, e não Cristo, e não o Senhor. E esse tem sido um tempo de reflexão, tem sido um tempo de conserto, tem sido um tempo de voltar às origens, voltar ao primeiro amor. E que isso possa estar também acontecendo com a sua vida. É hora de voltar ao primeiro amor, a igreja entender que ela não é composta como se fosse uma instituição, um templo, um local. A igreja são pessoas. E onde estiverem, sejam 2 ou 3 dentro de uma casa, ou até mesmo uma pessoa sozinha por alguma situação, algum motivo, mas ali, onde ela invocar o nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E que o Senhor se faça verdadeiramente presente em sua vida. E nada, absolutamente nada, possa deter a sua vida, a sua fé, a sua esperança, o seu serviço na obra de Deus. Então, que você possa se renovar cada dia no Senhor. Não deixe que as coisas que estão acontecendo no mundo te entristeçam ou que tirem de você o ânimo, a vontade, a determinação de servir ao Senhor. Eu gosto muito de um versículo que tem em Jeremias que diz assim: se você se cansa correndo com homens, como será quando você tiver que competir com cavalos? Então, é um texto que nos ensina que se diante de uma adversidade, diante de uma luta que nós passamos, já desanimamos, já não aguentamos mais, já entregamos os pontos, e quando as coisas se tornarem mais difíceis, e quando o caminho se tornar mais apertado, porque foi assim que Jesus disse, que a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que acertam por ele. Então é preciso que nós nos preparemos, que nós nos fortaleçamos no Senhor, a fim de prosseguir, de perseverar na fé e neste caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Diante disso, eu quero trazer como meditação uma parte aqui do Salmo 40. E a partir do verso 1, que nós vamos ler, até o versículo 4, que diz bem assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então é um texto tremendo que nos fala de uma experiência com Deus. Quando o salmista diz aqui que eu esperei confiantemente
pelo Senhor. Não é desesperadamente, não é com agonia, não é com depressão, não é com medo, mas confiantemente. Então, essa é realmente a nossa posição diante do Senhor, confiança. A palavra do Senhor é firme, a palavra do Senhor é eterna. Deus não se arrepende das suas promessas. Então, se você olha para Ele, se você confia no Senhor, então fique firme. Aqui diz, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O Senhor sempre vai nos ouvir. Não importa o lugar onde que você esteja, mas se você está buscando ao Senhor, ainda que seja no fundo do poço, o Senhor há de estender as suas mãos para te alcançar, porque os braços do Senhor são longos e o braço do Senhor pode alcançar a pessoa onde quer que ela o busque. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Então o Senhor pode nos tirar da situação mais terrível, de uma situação mais difícil, do maior vexame, da maior humilhação. O Senhor de lá pode nos tirar, como Ele está dizendo aqui, de um poço de perdição, de um tremedal de lama. E o que o Senhor faz? Colocou-me os pés sobre uma rocha. Então existe uma diferença muito grande de um poço de perdição, um tremedal de lama, para de repente estar sobre uma rocha. E além disso, firmou os passos, para que possa dar passos firmes. Porque quando se anda na lama, se anda escorregando, se sujando, com medo de cair e se afundar ali cada vez mais naquela situação. Mas quando se anda em um terreno firme, em uma rocha, em um terreno pavimentado, então também temos os nossos passos firmados. E me pôs nos lábios um novo cântico, ou seja, o Senhor muda a expressão dos nossos lábios. O Senhor muda o nosso cântico. Quantos que o dia inteiro são lamúrias, murmurações, queixas, e de repente isso tudo é mudado para hinos de louvor ao Senhor. É isso que o Senhor espera encontrar nos seus lábios, que as palavras da sua boca, que o meditar do seu coração sejam agradáveis diante do Senhor, porque Ele mesmo é quem faz isto em nós. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então a sua vida servirá de testemunho para muitos outros que também estão numa situação deprimente, que precisam dessa rocha, que precisam desse amparo, que precisam dessa mão estendida para tirar-lhes de onde eles estão. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aqui está falando da felicidade que é de colocar no Senhor a confiança, de não pender para os arrogantes, ou seja, não buscar os arrogantes, os afeiçoados à mentira, mas verdadeiramente confiar e buscar o Senhor, buscar a verdade que procede de Deus, porque toda verdade procede de Deus, e é nesta verdade que nós precisamos andar e caminhar cada dia da nossa vida. Então, que depois você também possa meditar no restante do Salmo 40. Eu também gosto muito do último versículo aqui deste Salmo, o 17, quando diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Porque quando nós nos fazemos pobres diante do Senhor, porque na verdade nós somos totalmente necessitados dele, em todos os aspectos. Quem nos dá a saúde, quem nos dá a vida, quem nos dá a força para o trabalho e que também quem nos dá o resultado do trabalho. Tudo procede de Deus, porque Ele realmente é a força da nossa vida, é o amparo, é o sustento de todas as coisas. Então que a sua vida também esteja assim e que você possa ter esse testemunho para contar. E através desse testemunho, muitas e muitas pessoas sejam abençoadas,
sejam transformadas, sejam alcançadas pelo Senhor. Que Deus possa te abençoar ricamente. Conclamo a vocês a estarem orando neste momento, orando pela igreja, por esse momento em que nós estamos passando no Brasil e no mundo, orar pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, pelos juízes deste Brasil, pelos parlamentares, que Deus quebre na vida deles todo espírito de engano e que no nosso país reine a paz, a prosperidade, haja alegria em nosso país. A palavra do Senhor diz que é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos profetizar Jesus Cristo como o Senhor desta nação. Deus abençoe a todos, tenha uma noite abençoada, uma noite na paz do Senhor. Amém.